Eu cobrindo Olha lá, economia depois vocês querem comprar compressor pra mim aí, ó. A mulher tá gritando lá na casa dela lá e eu estouro o som aí, não tenho culpa. Cadê o Ciro? Vai, Ciro. por crianças e Ciro e Denise. Eu sabe o que eu tô falando. E aí, Ciro e Denise, eu cobrindo economia e Olha lá, a mulher finanças e gritando Faria lá. Aí vocês Limas, querem colocar compressor eu tô aqui, ó. acostumado Cadê? ao seguinte, tem umas Cadê o joia? regras, cumpre-se as regras. E só que é o seguinte, eles botaram um monte de coisa. Então a gente tinha umas coisas assim. Assessoria do Marçal, cordial, legal, gente boa, muito educados e tal, mas não cumpre a regra. Botou lá um monte de gente. Aí eu falei. Ixi, a Sara respondeu que minhas fotos de 15 anos estão na casa da minha mãe, não estão comigo. Vai ficar esse momento de entretenimento, vai ficar para outro momento aí, gente. Para vice-prefeita, a senhora, por favor, precisa sair, não sei o quê. Aí ela, não toque em mim. Eu falei, desculpa, eu não tô tocando, eu tô sendo gentil. Ela, eu também estou sendo gentil. Aí eu falei, tá bom, desculpa mais uma vez, tá? Aí o marqueteiro do Boulos, não sei se o Ciro deve conhecer, cara, ele ameaçou do começo ao fim do debate. Era ameaça em cima de ameaça. Eu fiquei impressionada, porque era uma coisa de que, sabe, não vai sair, meu candidato então vai sair agora. A Denise me viu no corre lá, né, Denise? Quem vê close não vê corre, né, Denise? Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a atuação da Denise e passar também para o Ciro Gomes para ele comentar com a gente. Eu estava no Uber vindo para cá, viu, Denise? E aí eu falei, aí ele estava comentando do debate naturalmente, viu, Mara? Nem falei que eu era da TV Gazeta, do My News, ele mesmo veio falando. Ele falou, eu gostei, foi daquela jornalista, aquela lá é firme, mantém o pulso, ela é muito boa e etc. Então vou até perguntar aqui para o Ciro Gomes, Ciro, se você quer levar a bronca da Denise agora ou no final, porque ela ficou caracterizada por dar ali um apertão dos candidatos. Deixa eu falar. Claro, por favor. Antes. Por favor, Denise. Vamos resposta a ela antes de me ouvir. Já levou bronca. Mas foi bronquinha. Era só um pouquinho saindo fora da regra. Ciro já levou bronca. Olha, eu acho que você foi um ponto alto, falando absolutamente sério, e acho que nós temos um problema grave. Afinal de contas, é a cidade mais importante do Brasil. Eu tenho escrito na minha newsletter, evitando falar o nome indigitado, porque tudo que isso, né, tudo que ele quer vamos dizer, lacrar, que é a expressão agora que essa menina... Então, para ele, ele não tem nada a perder. Ele quer fazer enfim, lacrar puro e simples. Agora, de trás para diante, ou do mais profundo, não ia dar outra coisa. Sabe, essa confrontação assentada no ódio e na paixão revoga a política como linguagem. Porque o que está nos chocando a todos, os do Brasil, de lado a lado, que há democratas à direita, democratas à esquerda, eu não sou como o PT, que a democracia é só aquilo que convém a eles, enfim, é que quando você aceita a política como linguagem, você tem determinadas premissas. Por exemplo, eu vi agora a Mara Luque falando, respeita as regras. Qualquer debate que um candidato nacional ou na política vai ali, desconsidera as regras, é grosseiro com os jornalistas, é grosseiro, ele paga um preço. Né? Então, e agora não. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo é que a radicalização odienta e apaixonada, pesada, porque o modelo econômico é o mesmo, o modelo de governança política na esculhambação, na corrupção, na fisiologia, na emenda de bancada, etc., é a mesma, e aí a distinção fica nos costumes. Nos costumes, você tem aí uma grande, imensa fraude, que é basicamente o seguinte, esse pequeno grupo de esquerda que o pessoal representa se legitimou no debate político brasileiro, abandonando a grande questão da miséria, da desigualdade, e fazendo aqui no Brasil a réplica moderna faz, que é a hiperfragmentação do olhar sobre a sociedade, o identitarismo vesgo, e aí quando vão abordar, quando conseguem seus mandatos parlamentares, vamos dizer, querem escalar para a disputa real do poder, começa a se desdizer em tudo. E aí isso deu espaço a isso. Tá cortando. Destruiu a política, a metodologia, que a premissa é discordar o outro. Não é? Isso é a premissa
Hoje é mais democracia. Hoje quem é que, de verdade, ou Ciro tá na Starlink? Deve estar na Starlink mesmo. vai ser contra tudo isso, vai ter crescente audiência. E ela está surfando. Nesse sentido, é constrangedor para eu dizer. Mas o ponto alto do debate foi quando o Datena saiu do púlpito. Saiu do púlpito e foi lá encarar para fazer lá e mostrar que aquela moça toda simbólica que tira é só um político. Caralho, Ciro, porra é essa? Na internet. Infelizmente, nós estamos com uma pequena intermitência no seu sinal, Ciro. Deu para a gente ouvir com clareza a sua primeira fala, mas eu vou pedir para a sua equipe, talvez se você estiver no 4G, mudar para o Wi-Fi ou vice-versa, para a gente poder te ouvir em alto e bom som como você merece. Mas deu para ouvir bem, só agora nessa segunda participação pode melhorar ainda. Denise, o Ciro já tocou no assunto essencial, que é aquele ponto alto do debate. A Cila Schumann, que participava ontem com a gente no nosso momento pós-debate, falava que uma cena marca os debates e que a cena do debate My News TV Gazeta foi a questão do Datena ir até o púlpito do Marçal. Conta pra gente como é que foi esse momento para você, Denise. Eu vi que você coloca até a mão tentando ali evitar que o Datena chegasse até o Marçal. Você pensou em intervir? O que foi para você aquele momento? Na verdade, a gente já estava prevenido antes que poderia acontecer alguma coisa desse tipo, dada a polarização, todo o embate que está ocorrendo entre os vários candidatos, né? A gente já tem esse problema mesmo, já faz um tempo, tem provocações, eu conferi o que aconteceu nos debates anteriores, nós todos estávamos preocupados com isso, com segurança, evitar que houvesse muito assessor presencialmente, 2 para cada um. A Mara estava falando que ela estava lá discutindo com todo mundo para manter essa exigência deles. Agora, eu estava muito preparada para esse tipo de situação, né, que em algum momento houvesse um embate para valer. E eu estava vendo a provocação, não só do que estava falando, mas dos bastidores, do microfone fechado dos dois. E o Pablo e o Datena estavam se xingando, se ofendendo um ao outro e falando verdades ou mentiras, mas o fato é que tinha esse burburinho assim por trás e provocando. Aí o Pablo pediu direito de resposta. E aí o Datena ficou muito bravo, continuou falando, foi interrompendo, e aí quando ele saiu, a minha grande preocupação é que não houvesse um embate físico entre os dois, porque ele saiu de repente. Né? E o Pablo falou, vem. Aí, quando aconteceu isso daí, depois o Pablo até brincou quando ele chegou perto, deu uma recuada. Eu acho que até por isso os seguranças não entraram, porque eles perceberam que ia haver aquele embate para valer. Mas era evitar que houvesse aquilo, porque era o fim, sabe, do bom comportamento que se espera dos candidatos. Um chegar a bater no outro, sabe, eles chegarem em uma agressão top, física. velho, se batesse, então, isso seria o pior possível. Então, eu acho que foi uma seria. reação meio instintiva minha. Eu sabia que eu tinha que ter domínio falando, mas a minha reação física de tentar segurar o Datena é para mantê-lo no púlpito. Foi uma coisa assim que na hora você não pensa, mas sabe, é uma reação física, né? Eu queria apartar a briga, se fosse acontecer a briga. Por isso que eu falei os seguranças, porque eu sabia que eu não podia sair do meu lugar e eu achei que eles chegariam a isso. Depois o Datena recuou. Ele teve advertência, o Pablo perdeu o direito dele de resposta, que tinha sido concedido, exatamente porque depois que foi concedido, ele continuou provocando. Aí o Datena também pediria direito de resposta, também tinha direito de resposta. Então já estava essa situação há muito tempo. Então a minha reação foi essa, foi uma reação instintiva de evitar que o pior acontecesse. Não é? Agora, eu não estava nervosa. Muita gente falou que eu fiquei nervosa, eu aumentei o tom para tentar manter a autoridade daquela situação. Não é? E era isso. E fora essa questão de eu aumentar o tom da minha voz para manter a situação, tinha gente me dando orientação no ponto, porque todo o direito de resposta era discutido pelos advogados e a direção também. Então, me passavam isso pelo ponto. Então, ao mesmo tempo que eu estava discutindo com eles, tentando enquadrar todo mundo, tinha alguém falando no meu ouvido o que era para eu fazer. Tira o direito de resposta dele, tira do outro, faz isso daqui, sabe? E aí eu fui conciliando tudo. Foi um momento tenso pela situação, mas eu não estava efetivamente nervosa.
deu para ver a sua postura firme durante todo o debate, o que orgulhou muito o jornalismo brasileiro, todos os jornalistas falando, Denise Campos Toledo nos representou ali na postura firme na condução do debate. Eu queria passar para o Fábio Zambelli, para ele comentar conosco também, Fábio, que o debate, a repercussão toda foi o debate de mais baixo nível na Prefeitura de São Paulo, não pela organização do evento, que foi inclusive muito elogiada pelos candidatos, My News e a TV Gazeta, foram muito criteriosos e sérios ao realizar esse debate, tanto é que conseguiu levar os 5 candidatos, mas de fato, entre eles ali, um desrespeito muito grande, propostas mesmo, teve ali um pouco, mas o embate é o que marcou esse debate, My News TV Gazeta, né, Fábio? Boa noite, Afonso, boa noite, Mara, boa noite, Ciro, boa noite, Denise. Aliás, parabéns, foi a vencedora do debate, concordo com o Ciro. Quem venceu o debate foi a Denise. Falei para ela ontem no palco, pela condução, assim, muito, muito firme e muito elegante, né? Porque era difícil naquele ambiente, né? Manter a elegância, a tranquilidade e a serenidade naquele ambiente. Afonso, eu vou ser um pouco contra-intuitivo aí nesse momento em que todo mundo está dizendo que foi uma baixaria, uma briga de rua e tal. Fui abordado por muitas pessoas, aliás, comentei com a Mara isso em off, né? Muito impressionante a audiência que o debate teve, né? Há 30 dias do primeiro turno, mais de 30 dias, que tem muita campanha pela frente, as pessoas assistiram ao debate, acompanharam o debate. O debate furou as bolhas daquela tradicional formação de opinião política que é a imprensa, os veículos tradicionais. Esse debate ele furou, até pelo impacto das redes sociais, pelos chamados que os candidatos fizeram, ele furou a bolha daquele meio que discute a eleição. Agora todas as pessoas estão discutindo a eleição. São Paulo acordou hoje respirando o debate. É uma informação importante essa. Eu queria trazer uma visão um pouco mais construtiva do que foi esse debate. E trazer um elemento importante que é Sua Excelência, o povo, né? Os candidatos estão oferecendo o que o povo está pedindo, né? E o Pablo Marçal é especialista nessa leitura. Por isso ele está comandando a narrativa da campanha. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. Ele usa as técnicas para chegar com mais alcance, com mais engajamento no que as pessoas querem ouvir, querem ver. E ele tem conseguido comandar a pauta da campanha eleitoral. Acho que essa é uma informação contra a qual não há argumentos válidos, na minha opinião, políticos. Ele está comandando a pauta da campanha eleitoral em São Paulo. E os outros atores dessa campanha, os políticos estão sem instrumentos para reagir, não estão conseguindo reagir a um outsider, suposto outsider, que está pautando a narrativa da campanha. Então, o que nós vimos ontem foi a essência do que são aqueles candidatos. Os candidatos perderam o controle, os candidatos foram para o embate, provocados pelo Pablo Marçal, a quem interessa desconstruir de forma geral a classe política, como o Ciro mencionou, acho que tem uma estratégia aí. Para ele é muito importante que os seus adversários sejam desconstruídos de acordo com os argumentos dele. É tudo a mesma coisa, não serve para nada, um é ladrão, o outro é bandido, o outro é invasor, o outro é cheirador, etc. A outra é chata, né? Então, assim, o esforço de colocar todos na vala comum da política é feito pelo Pablo Marçal, que é o suposto outsider. E aí os candidatos políticos se jogam na lama. Meio que para responder ao Pablo Marçal. E aí o eleitor faz o julgamento. Eu acho que a gente tem que respeitar o eleitor. Assim, o eleitor, a democracia é um regime em que prevalece a vontade do eleitor. E o eleitor vai fazer o seu juízo. Ontem, por exemplo, foi muito curioso. Pessoas que gostam do Pablo Marçal, que foram assistir o debate por causa do Pablo Marçal, eu ouvi de gente que é fã do Pablo Marçal, que achou que ele não foi tão bem, que ele deu uma exagerada, que ele fez muita piada, brincou demais com um negócio que é sério. Então, assim, esses debates, gente, eu tenho visto uma coisa recentemente na cobertura que me surpreende muito, que é jornalista ser contra o debate. Nessa campanha eu cheguei a ver vários colegas defenderem, não tem que ter debate mais, porque é palco para o candidato fazer o seu show, etc. Gente, o debate é um momento de a gente entender o que os caras pensam de alguma maneira. E tem que ter mais debate.
por mim, teria um debate por semana. E os eleitores, a gente tem que respeitar o julgamento do eleitor. O eleitor costuma acertar, tá? Assim, no seu diagnóstico. Não estou falando do viés ideológico, não estou falando das escolhas corretas. O eleitor costuma ler o que acontece. E ontem, eu acho que foi um choque de realidade. Assim, muita gente dizendo, nossa, briga de rua e tal. Aí o cara, para pensar, pô, entre os 5 ali, eu vou fazer uma escolha. Pode ser que seja um voto nulo. Mas aí qual que sobrou? Sobrou alguém para votar? Essa discussão estava muito forte hoje na rua. Assim, eu peguei banca de jornal, padaria, ponto de ônibus, o que eu chamo de data zamba, Mara, que é o que eu costumo circular e ouvir, o porteiro do prédio e tal, é o assunto do dia. A vantagem, o lado positivo disso é que nós estamos há mais de 30 dias da eleição, então é um processo que vai permitir desconstrução e construção. E aí, vamos ver, mas assim, eu tenho uma visão um pouco mais construtiva da importância dos debates. Eu acho que nós temos que ter mais debates. Ô, Mara, eu quero passar para você perguntar para o Ciro Gomes, que a Mara fez e está aqui no nosso canal, uma excelente entrevista com o Ciro Gomes, agora, bem recente. E você perguntou para o Ciro sobre o Pablo Marçal, né, Mara? E ele já dava o caminho das pedras ali, de que seria um personagem que viria para chamar muita atenção e que, se ganhar a Prefeitura de São Paulo, pode vir a ser presidente da República. Não foi isso, Mara? Eu nem perguntei. Ele estava fazendo a análise de cada um dos candidatos e aí ele falou, e presta atenção nesse sujeito aí de São Paulo que está vindo. Aí eu perguntei, você acha que ele vai ganhar? E foi aí que ele fez essa análise que a gente vai perguntar para ele agora. Mas, Ciro, antes, quer dizer, você já participou de muitos debates, você é um político experiente, você já participou de debates com vários políticos. Eu queria que você me dissesse o seguinte, primeiro, eu vi ali que houve uma pressão muito forte, e principalmente do marqueteiro do Boulos, sobre a participação de jornalistas na plateia. Então eu queria perguntar para você, isso atrapalha? Por que ele ficou tão incomodado com jornalistas na plateia? 2, essa preocupação exagerada, quer dizer, ali a única pessoa que eu vi ali lidando melhor que não só ali, mas que vem lidando melhor com o Marçal é a Tabata. O resto não está sabendo lidar com ele. E é tudo político experiente, que é muito difícil lidar com um cara como ele. Quer dizer, isso que o Zambelli falou, de que tem gente que está meio cansada, porque ficou realmente, dá até vergonha ler, quando ele começa a ficar fazendo aqueles M's, não vou fazer não, mas é que ele começa a ficar fazendo aqueles M's, sabe? E debochando das pessoas que estão falando e sem apresentar nenhuma proposta, porque ele não faz a menor ideia, isso está claro, isso ficou claro para mim, não só na sabatina que fizemos com ele, mas também no debate, ele não tem a menor ideia do que é a gestão de uma prefeitura. Então, assim, eu queria que você ajudasse a gente a entender essa questão do debate, por que esse nervosismo, se é normal esse nervosismo dessas assessorias, principalmente do Boulos e do Nunes, e se jornalista incomoda mesmo. Veja, o grande problema, Mara, é que há uma mesmização, sabe, que é uma de encontro a um centro despolitizado que vira uma coisa que insulta a inteligência da... O candidato do PSOL, sabe, já mudou de opinião sobre droga, já mudou de opinião sobre aborto, já mudou de opinião sobre... em todas as pautas, agora demitiu a produtora. A minha newsletter descreve isso. A produtora é orgânica, é da primeira-dama, é gente da primeira-dama, é quem organizou o jantar que eles ofereceram em Dubai, na COP28, é quem organizou o comício dela no centro, na Assembleia Geral das Nações. Aí o cara insulta a inteligência popular depois de ter sido naturalmente um evento do PSOL usar a linguagem neutra no hino nacional. Esses caras pensam, e aí o marqueteiro deve ser o grande responsável, por isso que está nervoso, por essa cretinice do cara se apresentar numa eleição majoritária, vai abrindo mão de todos os valores que tinha.
e que deram legitimidade para ele estar nesse lugar aí. O prefeito é o cara que está na prefeitura. Desculpa aqui o pleonasmo. Para ele só tem um discurso: prestar conta e prometer se a prestação de contas for correta. Enfim. E se você olhar, a mesmização é que é o problema, porque aperfeiçoa esse esforço antipolítica, anti a estética da política, na verdade. Agora, o Fábio foi muito correto e brilhante na análise. Se a gente fizesse um debate por semana, esta brincadeira volta para o gueto. Porque com diversão vai ficando, sabe, menos interessante, a ideia catártica de que tem um cara ali esculhambando a categoria e que ele está enervando todo mundo e está não sei o quê. Isso daí tem um conhecimento. Claro que vai remanescer aí uma turma que quer ver. Eu falei isso aí, né? Porque eu falei, ó, esse negócio de pão e circo é da hora, o povo brasileiro gosta, né? O Marçal tá aparecendo com circo, mas uma hora vai ter que aparecer com pão, né, velho? Entendeu? Porque o povo gosta de pão e circo. Só circo vai encher o saco uma hora, né? E o Pablo Marçal vai ter que dar o jeito dele, velho. De aparecer com pão uma hora, porque só circo não vai dar certo pra ele, não. Só circo não vai dar, não. Vai dar certo até o momento, mas uma hora vai ter que aparecer com pão. Enfim, a esculhambação mesmo, que quer derrotar os ricos como categoria, e isso está cada vez mais forte por conta da condição da polarização que o Lula e o Bolsonaro escolheram para impor ao país. Então, na medida que você aceita o método do ódio e da paixão como o central no debate, acabou o código, acabou o método, acabou a premissa, que é do comportamento regrado, que é a ideia de que você tem que se apresentar com coisas consequentes para o contexto do debate, que é basicamente tal. Mas sentir nervosismo porque tem jornalista no coisa é bem típico, sabe, de um marqueteiro que está fazendo aí esse esforço impossível, mentiroso, de fazer do Boulos um cara de centro. Estrogonofe. Isso é picareta. E o povo não é bobo. O Ciro agora pergunta que não quer calar. Pois não, Denise, eu vou só fazer uma pergunta para finalizar esse raciocínio. Pablo Marçal ele já mostrou que quer alçar outros voos, quer até ser candidato à presidência da República. Por essa atração que ele está mostrando até nas pesquisas eleitorais, você acha que ele é um candidato que tem chances para uma disputa a nível nacional? Olha, eu estou analisando isso, volto a dizer na minha newsletter, para quem quiser olhar um texto mais reflexivo, para não ser chato aqui na coisa. Mas repare, se persistir este quadro despolitizado, odiento, em que segue rigorosamente o mesmo ritual, a política segue rigorosamente o mesmo ritual. Estou falando de campo flutuante, primário, meta de inflação, autonomia central, juro do mal quando é o adversário e juro do bem quando é a minha faz, sabe? Esculhambação geral, agora tem um grande trambique aí para tirar 6 bilhões de reais de prejuízo da Eletrobras, aspas, privatizada, espetando nas costas do consumidor. Tem aí os irmãos Batista. A esculhambação é geral, daqui de baixo dá para ver que é tudo igual. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Bolsonaro, diante desse sujeito, que eu não vou mencionar o nome, é um bobão. Boboca. Este sujeito, é o veto. O Bolsonaro hoje está assim. Talvez hoje o cara mais incomodado com este sujeito é o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um líder de Araque, é um cara de dentro do esquema, 40 anos deputado federal, ligado às piores práticas, aos piores vícios, ligado à politicagem mais imunda do Brasil, que é o Rio de Janeiro, se apresenta diante do sistema. E o direitista brasileiro é moralista e fica tendo que explicar as imoralidades do Bolsonaro, até roubo de joia. Um camarada aqui de direita nacionalista do Bolsonaro. Esse daí é um fascista puro. Eita, Ciro. Muito qualificado. Até você, Ciro. Do treinamento fascista. E se os políticos não encararem esse cidadão apostando na inteligência do povo, tem que chegar e dizer, olha, tá vendo aqui? Isso aqui é um vagabundo,
Um picareta que acha que você aí vai votar nele só porque ele parece que é contra os políticos. Não, ele é um politiqueiro. Agora, deixa eu explicar. A eleição aqui não é para palhaço. A eleição aqui é para prefeito da maior cidade do Brasil, que tem X empregados, e eu vou resolver da seguinte forma. Essa é a única forma de confrontá-lo. Muitas vezes no debate, e apostar, se arriscar na inteligência. A maioria tem condição de botar esse sujeito de volta. Perfeito. Denise Campos de Toledo, queria te ouvir. Eu queria fazer a pergunta para o Ciro exatamente em Claro. relação a essa situação, porque Pablo tem comprado briga com todo mundo. Tem essa situação meio dúbia aí em relação ao Bolsonaro, que vai, não vai, faz amizade, não volta, com o filho, com o Carlos Bolsonaro, que eles se ofenderam e, de repente, já estão se conciliando novamente. Agora, ele está comprando briga com toda essa base de apoio, pelo menos uma parte da base de apoio de Ricardo Nunes, e também com a esquerda. No caso dele ser eleito prefeito de São Paulo, você não vê um desgaste imenso que ele poderia sofrer e que São Paulo não seria trampolim para ele conseguir subir mais, porque ele não teria apoio da Câmara, ele poderia governar sozinho. A gente vê falhas imensas em programa de governo dele, ele não tem base, ele não tem experiência, e muitos analistas têm chamado a atenção, e que eu tenho conversado, para o fato do histórico de quem foi prefeito de São Paulo de não ter conseguido avançar muito. O Dória chegou ao governo de São Paulo, mas ele parou por aí. Nós tivemos Marta Suplicy, não conseguiram se alçar. O próprio Haddad não conseguiu, na candidatura dele à presidência, ele seguia adiante, ele não foi sequer reeleito, era um contexto diferente na época. Mas São Paulo não tem um histórico de levar as pessoas muito longe, por exemplo, a presidência da República. E ele teria essa questão adicional de, exatamente por ele estar correndo à margem da política, no caso dele ser eleito, ele tem uma dificuldade enorme para governar. E os projetos dele são difíceis. O Ciro fazendo debate metafórico dele. O Saura falou, o Ciro está visivelmente chapado de PND. De serem viabilizados. Ele tem ideia de teleférico, ele quer gerar mais emprego do que a gente tem de desempregado aqui em São Paulo, ele quer dar casa para... Isso aí eu gostei, quer gerar mais emprego que desempregado, gostei. Quem tá no trampo ruim aí vai poder trocar. Bem acabado para todo mundo, janela, porta, para todo mundo que está na periferia. As ideias assim são mega ideias que podem convencer o eleitorado, mas quando você na prática é TCU, pode barrá-lo, ele vai ter que passar por muitas leis. Ele fala de coisas, inclusive, que são ilegais de se fazer, que ele teria que respeitar a legislação nacional. Então, eu queria ver nesse contexto. Ele pode chegar a ganhar, tem esse risco, né, dele ser eleito prefeito de São Paulo, mas e depois? Veja, Denise, o depois em São Paulo é uma interrogação absoluta. Eu vou por partes. Não será a primeira vez, gente, de novo, votar daqui de baixo, de onde está o povo, de onde a questão. Não é a primeira vez, e a população já está um pouco vacinada contra isso. Sabe que políticos simplificando grosseiramente os problemas e prometendo que não vão entregar. Ou a gente esqueceu que o Lula prometeu que ia fazer chegar picanha e cerveja para as pessoas. F picanha, F cerveja. Isso foi o rumo. E não foi pela qual o povo votou no Lula. A razão foi ali, uma fraçãozinha quase de negação do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro prometeu também uma coisa, que o sistema, que ia enfrentar tudo e todos, ia acabar com a esculhambação e tal, e aderir ao seu velho sistema e tal. Em São Paulo, a Câmara de Vereadores, com as exceções que a gente sempre tem que mencionar, embora eu não conheça, a esculhambação é geral. Mas a esculhambação é geral mesmo. Não é? Então, bem, a Tatolândia é o PT de São Paulo. Estimulado, sabe? A Marta Suplicy está em todas as grandes e graves questões, circulou aí por um bocado de partido e tal, para voltar para o PT, por oportunismo do Lula. O povo não é burro. O povo está vendo esse espertalhão, sabe que é falso, uma coisa tem que ser denunciado. Então você tem, vamos lá, Tabata, ela podia ser. Por que não é? Vamos nos perguntar por que não é. Porque representa a plutocracia mais elitista de São
Paulo. F. Vamos ter clareza. A Tabata votou na Previdência contra a orientação do partido, que é um partido democratista que criou o sistema previdenciário brasileiro. Não estou falando do médico. Estava na reunião e votou contra. E fez a pedagogia disso, e quando foi criticada, foi se refugiar esse identitarismo vesgo, que a crítica a ela é por machismo. Percebe? É fake. Dá para ver que é fake. Sabe que é o Datena. Porque o Datena é o, vamos dizer, o não político, de verdade, tem espírito respeitador das regras, etc., etc., mas também faz uma opção, sabe, de inorganicidade, vê se eu me explico de novo. Só tem uma saída para o Brasil se livrar dessa gente. É você encarar essa gente, dizendo que eles são politiqueiros da Pérsia, e que fora da política não tem essa pro preço do feijão. Porra, esse bagulho do Ciro cortando aí tá me irritando, mano. Não tô entendendo nada, velho. O preço do ônibus, para violência. E a minha proposta para esse assunto é esta, aquela e aquela outra. Se isto for feito, esse espetáculo grotesco cansa já. Por isso, tem que puxar o debate muitas vezes, porque cansa. O espetáculo vai cansar, já não foi a mesma consequência, como o Fábio destacou, não foi bem. Acho que tem aí um teto que ele vai cansar. E quem vai ganhar? Aí eu não consigo defender. É uma coisa trágica o que São Paulo está produzindo, mas é expressão do que vai acontecer com o Brasil amanhã. Se esse é a eleição para prefeito de São Paulo, ele se elege presidente da República, ele destrambelha o processo político eleitoral brasileiro nesse nível. E aí veja o que nós estamos fazendo uma aposta num despotismo esclarecido do judiciário. Também não é por aí estando profundamente o povo brasileiro. Ô Zambelli, Afonso, deixa eu perguntar uma coisa para o Zambelli, com base nisso que o Ciro falou, que é o seguinte, isso de que a sequência, né, de novos debates, que isso vai esvaziando e as pessoas vão cansando, enfim, pelo fato dele não ter projeto nenhum, quer dizer, eu acho que o projeto dele de urbanismo é montar um prédio lá, um arranha-céu. O que ele vai fazer com aquele arranha-céu, eu não sei, mas é o projeto dele de urbanismo. As Smart Cities são os teleféricos. Quer dizer, isso não vai... Ele não tem retórica. O que ele tem são essas coisas de internet e que vai acontecendo. Por exemplo, no debate passado, antes do nosso, ele pegou a carteira de trabalho e mostrou ali... no nosso, ele ficou fazendo aquelas gaiatices ali na tela dividida, o que eu achei muito grosseiro, eu achei até que muito, sei lá, eleitor dele pode ter achado isso... Ô, Mara, só um adendo. Muita gente criticou essa tela dividida, estava na regra, por isso foi mantido no debate, né, Mara? Só é importante dizer isso, fazia parte do que foi acordado, né? Exato. Então, e não adianta, quer dizer, na próxima reunião de estabelecer debate, certamente vai se colocar, não pode fazer gaiatice na tela dividida. Outra coisa. Porque assim, a gente colocou ali, não pode mostrar coisa por causa do negócio da carteira de trabalho, aquelas coisas. E ele vai inventar outras coisas. Ele sempre vai inventar. Claro. A minha pergunta para você é, não tem capacidade desses marqueteiros lidar... A única candidata que eu tô vendo que tá enfrentando esse cara, Ciro, é a Tabata. A Tabata tá puxando ele pra briga ali. Ela pega e fala e mostrou que ele é bandido e não sei o que e tal. O Mário Luquez tá querendo tancar a Tabata de qualquer jeito, né? E vai lá e enfrenta ele. Eu tô de acordo, Mara, mas a questão básica é o seguinte: se você não qualificar, sabe, de que a política feita com correção, com decência, com competência, com equipe, etc., é a única saída, vai ficar só na negação. E isso aperfeiçoa a tática do cara. Sim. É só isso que eu estou querendo explicar. Ciro tá certo nisso. Então, Zambelli, você acha que esses políticos não vão conseguir enfrentar esse cara? Vão ficar nesse nervosismo, nessa loucura que ficam... Porque o que me pareceu é que eles estavam morrendo de medo do cara.
Palavras duras. Veja, Mara, começando pela tua primeira pergunta, né? Primeiro, eu não sou otimista a ponto de acreditar que as pessoas vão cobrar propostas do Pablo Marçal. Acho que não é por aí. Ninguém vai cobrar a proposta do Pablo Não. Marçal. As pessoas vão cobrar do Pablo Marçal um discurso que tenha começo, meio e fim. E esse discurso pode ter um esgotamento. O que eu estou vendo é o seguinte: esse show, esse espetáculo que ele protagoniza, eu não estou discutindo aqui a qualidade dele, nem o conteúdo dele, ele tem aderência. A minha dúvida é até onde vai a aderência, é se uma repetição exaustiva desse espetáculo não gera um cansaço e uma desconfiança do eleitor. Eu acho que esse é o ponto. Agora, não podemos subdimensionar a capacidade dele criar eventos. Ele é um cara que Criativo. Se fez financeiramente, pessoalmente, como produzindo eventos, produzindo factoides, né? Então, não acredito que ele vá deixar. Aliás, ele anunciou ontem, depois do debate, uma conversa ali de corredores saindo. Mas quando virar o pão, uma hora vai ter que vir, né? Do Estudante da Gazeta, que se preparem que vem muito mais por aí. Eu acho que agora já deu a deixa dele pra virar o pão, né, mano? Igual agora todo mundo começou a se comportar igual um macaco, né? Dentro de um circo. Agora ele poderia ser, né? Ele poderia fazer contraste disso, se comportando que nem gente e apresentando as propostas dele. Tá ligado? Eu acho que a melhor linha pro Marçal nesse negócio de apresentar proposta seria ele falar sobre aquele negócio de virar direito. É a única coisa que me deixa muito curioso, assim, de virar direito. Será que dá pra fazer em São Paulo? O bagulho de virar direito obrigatório, coisa e tal. Esse bagulho me deixa uma pulga atrás da orelha. Mas, mano, será que dá? Eu acho que ele poderia começar por isso, mano. Tá ligado? Ou alguém pra começar a refutar ele por isso, sei lá, coisa e tal. Eu não sei realmente se dá, não, pra fazer esse bagulho. É assim nos Estados Unidos? Quem é o frequentador de Tio Sam aí? Frequentador de States. É assim? A direita pode virar? Sempre? É assim? Funciona? Tem algum outro lugar do mundo que funciona isso? Daria para implementar em São Paulo? Então, de fato, deve ter uma indústria ali de novos fatos políticos que ele vai criar, políticos ou não, para incendiar esse ambiente. Agora, quando você começa a confrontar o candidato com uma repetição do mesmo modelo... Moro no Canadá e digo, não funcionará no Brasil. Por que não funcionará no São Paulo? Na Europa e funciona assim. Esse bagulho aí me deixa uma pulga mesmo, mano. Porque eu não sei, uma galera fala que não, outra galera fala que sim, mas eu não sei. Não há respeito no trânsito pra lidar com isso. O motivo não é muito forte, não. Né? Não rola em São Paulo? Por quê? Por que não rola? É um modelo que, de um desprezo, não é só desprezo pela política, que eu acho que o desprezo pela política muitos brasileiros nutrem, né? É um desprezo pela civilidade, né? Que eu vejo ontem, muitas pessoas me procurando para dizer assim, peraí, eu dirijo aqui e pedestre tem preferência total, mas quem falou que aqui não tem? Aqui também tem, pô. Faixa não tem sinal. Você atravessa e é isso. Atravessou. Eu até estava pensando que, de fato, ele era o cara melhor para enfrentar a esquerda. Mas eu, de fato, não me senti confortável naquele debate. Então, esse desconforto, quanto mais for reproduzido e desnudado, eu acho que pode ajudar o eleitor a decidir. Agora, voltando à sua última pergunta, que eu acho que é mais importante, porque aí não é só análise, é um pouco assim... O fato de eu estar lá ontem me ajudou muito na apuração. Devo confessar que eu falei com todas as campanhas o tempo inteiro, né? Eu ouvi hoje muita gente criticando o Datena, dizendo que o Datena caiu na pegadinha do Pablo Marçal. E eu vou trazer um pouco de informação para contrastar com análise. Tá? O Datena foi ao debate ontem instruído e preparado para confrontar o Marçal até onde fosse possível. E se fosse necessário, que chegasse com o dedo em rixa dele. Ele foi fez certo, pô. Preparado. Se você for olhar, ele já começa falando na primeira intervenção do risco à democracia, que esse sujeito é um risco à democracia. Ele estava lá muito preparado para esse embate. E na minha avaliação, a modesta avaliação, o Datena está sofrendo um ataque especulativo à sua candidatura virulento. Ele está despencando nas pesquisas. Ele ontem encontrou um sentido para ele continuar na campanha. Encontrou um sentido para seguir na campanha, porque ele mesmo, depois, no bastidor, ele falou, poxa, eu me senti... Estava entalado esse negócio. Então, assim, esse meu confronto quase... Eu acho que com o confronto do Datena, ele foi que deu melhor mesmo naquela conversa toda. Eu também fiquei essa sensação. E trouxe o foco para ele também, pô. Com o Pablo Marçal,
me colocou deu o lead do debate, né? Foi o lead do debate da Atena, que é um personagem que estava para ser ultrapassado pela Tabata nas pesquisas. Se vai acontecer mudança eleitoral ou não, intenção de voto, não sei. Mas o fato é que ele reforçou um posicionamento que é importante nesse momento, em que os candidatos não sabem como reagir ao outsider, que está lá incendiando o debate, e vem um candidato fisicamente se dispõe a ir para o embate. Né? Assim, e é claro que a gente não torce para que exista um confronto físico, mas eu acho que ele se mostrou resiliente a essa dificuldade da política de confrontar o discurso do Martal. Deixa eu pedir para todo mundo deixar o like, Mara. Nós estamos com uma audiência altíssima, Denise, com essas presenças especiais aqui no nosso Segunda Chamada. Só que eu tenho uma teoria, Ciro, que as pessoas ficam tão compenetradas na nossa conversa que acaba esquecendo de dar esse gesto de confiança que é o like. E é tão simples e você ajuda que o conteúdo do My News chegue a mais e mais pessoas. Então eu quero pedir esse voto de confiança para você deixar o like. Se não for membro do My News, se tornar membro para ter acesso a uma série de benefícios e dizer que o Ciro Gomes é colunista aqui também do My News. Do My News Invest, já publicou várias colunas e é uma passagem obrigatória para você ficar bem informado durante a semana. Denise. Para funcionar a conversão à direita no vermelho e fazer a placa stop valer de verdade, precisa intensificar a fiscalização e tornar uma nova geração reeducada. Mesmo aqui, que há essa cultura, há muito atropelamento. Porém, se você passar um stop sem parar e for pego, você vai para a corte e passa por um curso de direção. Entendi. Bom, eu não consegui te ouvir bem, espero que seja o contato agora. Agora só falar, só falei para o pessoal deixar o like. Ah, tá ok. Agora é o seguinte, eu estou até acompanhando aqui os comentários nas redes sociais, Ciro, sabe que eu sinto muito aquela blindagem daquele pessoal que idealiza político, né? Que tem aquela paixão, assim, vira mito. Então, nós já temos Lula, nós temos Bolsonaro, nós temos agora Pablo Marçal aqui em São Paulo, e as pessoas acabam não tendo um discernimento para ver o que é certo e o que é errado. Então, tudo que a pessoa faz, ela está correta, é isso mesmo, tem que ir lá e tem que bagunçar o debate, não tem que ter discussão política. E uma coisa que eu senti no Pablo, mesmo quando a gente fez em entrevistas individuais e sabatinas, é que ele busca pontos fracos das pessoas. Que nem o Zambelli estava falando da questão do Datena, eu senti o Datena efetivamente muito nervoso. Sabe, eu estava do lado dele, eu fiquei inclusive preocupada dele ficar nervoso demais. Hoje ele já está mais tranquilo, retomou a campanha, mas eu acho que ele queria contar aquela ligação que houve do Pablo para ele, para eles fazerem talvez uma aliança de críticas, um contra o Boulos, outro contra o Ricardo Nunes, e ele falou que ele não faria, ele queria colocar essa situação. Mas as pessoas, por exemplo, me criticam, as críticas que eu estou recebendo, que eu estou lendo aqui do lado, é que eu era parcial. Né, para alguns eu até respondi, porque eu não gosto de ficar quieta em rede social, não consigo passar batida. Eu falei, eu estava torcendo para quem? Se foi dar direito de resposta para todo mundo, se todo mundo que provocou levou bronca, sabe? Teve chamada, teve advertência, teve reclamação. Então eu falo, para quem? Então você cobrar alguma coisa do Pablo Marçal virou aquela história, ela é contra, ou você é contra ou você é a favor. Agora, não me diz exatamente como. Eu falei, para quem que eu estava? Quem que eu estava protegendo? Né? Porque eu ainda estou tentando buscar, porque nós sofremos pressões de quase todas as equipes. E tem essa preocupação. É aquela história, assim, me dá a impressão que o Pablo Marçal consegue, ou ele tenta entrar na mente da pessoa para pegar aquele ponto fraco e, na hora do debate, a pessoa se sente acuada. E se sente acuada antes do debate. É um negócio muito complicado Denise, em relação aos outros candidatos. Denise, eu sou um espectador, que eu tenho essa minha vivência toda e tal, mas eu sou um espectador e estou transitando para o jornalismo. Você ontem foi absolutamente impecável. Agora, deixa eu lhe dizer, o grande jornalismo comercial brasileiro está servindo de bandeja para o tal cidadão aquilo que ele quer. Porque essa grande mídia representa esse establishment que ele sendo parte dentro, parte orgânica, ele tem 200 milhões de reais no banco, sabe? Parte da classe por caminhos absolutamente inescrupulosos e tal. Mas ele vai na Globo, por exemplo, a arrogância. Os jornalistas da Globo
partir para cima dele, ele saiu de lá consagrado, quase que eu fico feliz. Quase fico feliz de ver aquela arrogância desse jornalismo, sabe, pedante, em que se transformou essa grande elite do jornalismo comercial. Ontem, definitivamente, ninguém é capaz, não foi isento e correto. Ninguém. Agora, se você vai ver, pega de novo, para você ver o que a sabatina dele na Globo News foi uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Bom, a Mara, o seu som não está... Agora eu estou ouvindo a Mara. Agora sim, Mara, estamos te ouvindo. Tem muita gente, Mara, participando também nos superchats aqui, mandando mensagens. Posso ler 2 superchats e passo para vocês, só para a gente prestigiar também a nossa audiência que está aqui conosco. Muitos concordando com o Ciro Gomes, dizendo que ele é uma das mais importantes mentes pensantes no país. Pena que muitas pessoas não ouvem, viu, Ciro? Diz aqui muita gente comentando. O Elias Tavares põe assim: Marçal está puxando todos os candidatos para o seu jogo e, infelizmente, todos estão caindo direitinho na armadilha. Diz ele aqui, concordando com o que disse o Ciro Gomes. O Universo Rafa, tem uns nomes curiosos aqui na audiência, também fez um superchat para dizer assim: o Marçal, infelizmente, consegue traduzir na linguagem do povo a falência da política, que não entrega nada do que o povo precisa e fica com debates artificiais na TV. Ele acaba representando esse ódio. Acho que isso é uma síntese do que você está trazendo aqui, né, Ciro? Exatamente. Agora, não tenho dúvida disso. Não, Ciro, tem uma pergunta aqui para você. Fala. Tá. Não, eu ia lembrar do Sun Tzu. Eu não sei se leu, mas ele está fazendo, ele está escolhendo a ocasião, as armas e o contexto. E quem tem que enfrentar, não adianta, sabe, porque ele tem notoriedade. Então é como o Fábio colocou corretamente. É preciso falar com o eleitor dele, dizer, meu irmão, enganado. Ou se você acha que esculhambar a política é a solução, você que vai pagar o pato disso. O César, nosso diretor aqui de operações, ele tem uma pergunta para você, que ele fala assim: olha, o Ciro tem uma experiência grande com debates e tal, e ele queria... Porque o Datena, ele falou que o Marçal Pablo ligou para ele antes do debate da Band, alguma coisa assim, e aí ele falou assim: olha, pergunta se combinar dobradinha durante o debate, se isso é normal. É normal isso, Ciro? Essa ligação entre candidatos antes e depois de debates? Você falou com algum dos seus concorrentes antes ou depois dos debates? Para combinar alguma coisa? Aquilo que eu estava dizendo, a premissa democrática faz com que a gente entenda o adversário como um adversário e não como um inimigo a ser liquidado. Essa é uma premissa. Ali não, ali é um jogo de liquidação. Então não é democracia, sabe? Não é democracia, é puro fascismo. Agora, como é que se encara o fascismo? É sendo fascista e meio? Ou você tem que fazer aposta na inteligência do mediador? Você está na televisão, tem ali 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de pessoas assistindo, e você não pode ficar para essas pessoas, não é para o cara. E ele está conseguindo que o debate seja para ele. Então, ficar fazendo xiste, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu dei um esporro no padre Kelman na eleição fora do... Eu disse: se comporta aqui, caba safado, senão eu te encaro. Eu falei isso lá. Então, essa coisa, eu entrei num debate sonda. Eu tinha feito uma cirurgia de próstata e entrei no debate da Globo, mas eu faço brincando. Então, assim, porque eu tenho uma coisa. Agora, por exemplo, eu tinha uma grande afinidade com a Soraya. Dela, não sei o que e tal. Então, eu e ela acabamos... Mas esse combinemos salafrário, antiético, isso daí o Datena fez muito bem de denunciar, porque este jogo é sujo. Então, vamos lá, nós escolhemos o fulano, você escolhendo o Beltrano. Ora, ele quer que escolhamos o coisa porque ele está escolhendo a polarização mais viável para ele. Qual é a polarização mais viável para ele? É esse esquerdismo infantil que o lulopetismo... O gosto do Ciro tá acionado também, né? Quando faz os fogos de artifício. Agora, o psolista representa, sabe? E no segundo turno, vai muito pior se acontecer. Porque aí vem Tatos e, enfim, vem toda a história do PT na Prefeitura de São Paulo,
que, enfim, faz um frade de pedra corar. Esse é o problema, ter que dar conta disso. Olha, sabe que teve um momento, Mara, do debate também que ficou muito caracterizada essa questão, que foi o ataque do Pablo Marçal ao Josias de Souza, da TV Gazeta. E eu queria perguntar, Denise, como mediadora, se ali você quis intervir de alguma forma, porque ele disse que o jornalismo dele não era sério, etc. Esse velho ataque à imprensa. Também foi um momento ali de tensão do debate. Você não podia falar alguma coisa, os próprios outros candidatos tomaram as dores ali do Josias, o Datena falou, a Tabata falou, mas de fato essa estratégia de atacar a imprensa, o Pablo Marçal fez ao vivo e a cores ali, né? Exatamente, ele tem essa ideia de vir para uma ofensiva com os jornalistas, a gente até experimentou isso um pouco, né, Mara, da nossa sabatina, que ele vem com pressupostos, inclusive você cruza o braço, é porque você não está gostando dele, você faz isso, qualquer movimentação física é porque você não gosta. Avisando que saiu fogos. Gosta dele. Agora, no caso do Josias, a forma ele poderia criticar a forma como ele foi ofensivo. Aquele momento, eu gostaria que o Josias tivesse direito de resposta. Só que a gente tinha regras a serem seguidas. E a chuvinha? Né? Aquilo me incomodou muito. Eu acho que o Josias merecia respeito. Por mais que ele venha criticando o Pablo em postagens, em comentários, eu acho que você tem o respeito. Você não tem que falar dessa forma. Agora, eu acho que o Josias recebeu com muito mais tranquilidade até do que a gente, porque ele teve depois uma outra pergunta que ele não quis responder. O Zambelli estava perto dele, talvez até saiba exatamente qual foi a reação, porque depois a gente se desencontrou, que ele voltou para Brasília. Né? Hoje eu dei uma entrevista para o UOL, eu falava dessa situação, eu falei, de repente tem que ter direito de resposta para o jornalista, não só para quem está mediando, para poder falar alguma coisa, mas eu acho que é uma questão de respeito, mas eu acho que faz parte desse contexto todo do Pablo, dele ser contra a imprensa também, que é uma coisa que tem dado resultado, é você colocar na culpa da imprensa determinadas posturas. O Ciro criticou algumas sabatinas, entrevistas que ocorreram. Agora, Ciro, eu acho que tem isso muito de se colocar o jornalismo como vilão, e aí você tem um outro problema, que na medida em que as pessoas não têm acesso ao jornalismo de verdade, as pessoas não buscam informação, elas estão se informando através de bolhas. Então, aí você tem as redes sociais, você tem o WhatsApp, você tem quem você segue no TikTok, quem você segue no Instagram, X agora está fora do ar, mas nas várias redes sociais, e aí por algoritmo ou porque você não quer mesmo ver outras coisas, você acaba vivendo só aquilo. E aquilo vai contaminando a tua mente, você acaba não tendo mais discernimento em relação à realidade. Então, se surge uma denúncia contra o candidato que você tem como mito, como o teu ideal de político ou de antipolítico, você não acredita. Você só recebe recortes daquilo que você abriu as portas para receber. Então, você bloqueia quem você não gosta, você não lê quem você não gosta, você não acompanha um jornal inteiro, você não lê um jornal inteiro, você fica só naquelas manchetes, talvez pelas redes sociais e internet no máximo, as pessoas não leem mais jornal, não veem o jornal inteiro e falam, é tudo mentira, sabe? É tudo não é verdade o que está lá. Eu acho que esse é um grande problema. Vocês viram aqueles fogos ali atrás do Ciro? É que o Ciro tem que ir embora, porque ele acabou de sair do avião e entrou, e tinha uns fogos atrás de você, Ciro. Acho que foi do teu celular. Eu percebi. Você estava falando e apareceram vários fogos. Denise, deixa eu lhe fazer uma ponderação como um democrata visceral, que deu a vida inteira à causa pública brasileira sem qualquer outro interesse. A imprensa brasileira está fracassando. A grande mídia a grande mídia virou parte orgânica e cúmplice do establishment. E, nesse sentido, volto a dizer, eu estou querendo ver se a gente acha caminhos para derrotar a serpente verdadeiramente piscista que está se produzindo na cidade mais importante do Brasil. A imprensa não entender isso, vamos dizer, de forma facciosa, a encarregada de desmoralizar o cara, de forma arrogante, prepotente, desinformada e apaixonada, isso não é imprensa, isso só aperfeiçoa o esforço do cara. É uma tragédia. Isso é o Ceará, ninguém fala noutra coisa a não ser na disputa em São Paulo. Isso é o Brasil inteiro. Por quê? Porque existe hoje uma crescente
infelizmente, crescente fração da opinião pública brasileira que vai dar audiência àquele que for verdadeiramente, ou parecer ser o mais ante tudo que está aí. E, nesse sentido, desculpa, é natural que tenham solidariedade corporativa, etc. Mas o Josias, por exemplo, tem uma arrogância na expressão das opiniões dele que faz parte desse jogo. Eu estou dizendo, eu fiz uma entrevista outro dia com o maior carinho, uma entrevista com o maior respeito, eu tenho por ele mais do que respeito, afeto. Mas eu fiz a entrevista, falei coisas duríssimas, coisas concretas, sabe? De 93 bilhões de recursos públicos que foram entregues. Isso não saiu em canto nenhum. Quando eu acabei a entrevista, eles continuam lá, desliguei e tal, eles passaram a me esculhambar sem eu estar mais na audiência. Sabe, desfazendo o que eu estava dizendo sem eu poder mais falar. Esse é o meu estado de espírito. Um democrata visceral que sabe verdade, que existe democracia. Esse é o meu estado de espírito. Imagina o do povão. Sabe, imagina o do povão. Vendo essas poderosas... Nós vamos lá, o que se chama imprensa nacional são 5 famílias. É nepotista. Sabe, não tem democracia na mídia brasileira. Vamos ter clareza disso. E esse cara não tá nem... É que nem o Elon Musk a usar o argumento de liberdade de expressão. É um picareta, é um nazista, é um fascista. Mas a gente, os democratas, não podemos enfrentá-los com a linguagem deles, senão a gente já perdeu. E é isso que eu estou querendo dizer. Em Tem relação que liberar ao jornalismo, você. Mário, posso falar Desculpa. rapidinho, Mário, uma coisa em relação a isso daí que o Ciro comentou, que é uma coisa que eu vejo, que me chama atenção como jornalista, que é uma coisa que eu sempre me chama atenção também no jornalismo esportivo, de a pessoa declarar voto ou torcida. Eu acho que a partir do momento que você se posiciona claramente em relação a alguma coisa assim, você acaba perdendo a sua isenção. Sabe, eu, de fato, quando eu faço uma entrevista, ou quando eu estou num debate, ou quando eu faço alguma coisa, eu me policio o máximo para não ser extremamente adversária de quem eu não gosto. Claro que eu tenho preferências, claro que eu tenho escolhas, embora isso também possa oscilar, porque eu sou eleitora de qualquer modo, e eu tento fazer uma avaliação isenta, mas eu acho que tem um problema que o Ciro colocou de quando se expõe demais uma posição tua de pensamento. Sabe, em relação à preferência política, em relação a críticas. Claro que tem coisas que você não pode admitir em nenhum político, nenhum tipo de comportamento. A pandemia foi um exemplo muito claro em relação a isso. Crise econômica também é uma coisa que não dá para o jornalista ficar isento. Então, fez errado, tem que ser cobrado, não cumpriu as coisas, tem de ser cobrado. E eu sempre me coloquei a isso. Foi por isso que eu coloquei até o pessoal do Pablo, para quem que eu estava torcendo no debate. É isso que eu queria descobrir. Para quem que eu estava torcendo, porque eu não estava torcendo para ninguém. Então, eu acho até que tende a haver uma revisão, mas é que eu acho que o jornalismo foi tão atacado nos últimos tempos, ele foi tão confrontado e tão colocado como bode expiatório das situações, que acabou entrando nessa história, Ciro. E por mais que haja veículos de comunicação, famílias dominando, eu acho que se o jornalista quiser, ele consegue manter isenção e fazer um jornalismo sério. Sabe, eu acho que isso é possível, sim. Eu estou aqui porque creio nisso. Ontem vou dizer de novo. Estamos nisso. Exemplar. Eu não consegui entender, com toda a minha sensibilidade e malícia, eu não consegui entender qual era a sua simpatia. Eu vi claramente que você estava mediando o debate com grande autoridade. Então, não se preocupe, eu sei separar o joio do trigo. O que eu estou tentando é usar esse nosso encontro para, pensando até nos eleitores do tal cidadão, que eles ponham a mão na cabeça. Então, é o seguinte, e que nós outros, os democratas, entendamos que isso não é um fenômeno que está acontecendo descido de Marte. Isso está, sabe quem é o deputado federal mais votado do Ceará? É um bolsonaristazinho fanático que virou famoso ensinando as pessoas a fazer a depilação do ânus. Num vídeo. Está entendendo? Foi o deputado federal e agora é candidato a prefeito de Fortaleza. Este é o ovo da serpente que o seu Lula e o seu Bolsonaro enconchavam para o país. Ou a gente abre o olho disso, ou essa coisa vai se aprofundar.
Eu vou dizer de novo, esse cidadão ele navega na seguinte fímbria crescente da cidadania brasileira. Quem é o mais ante tudo que está aí? Quem é o ser o mais ante tudo que está aí? E a grande mídia, não duvidem, generalizando, sempre é uma coisa injusta, mas a grande mídia faz parte deste grande conchavo plutocrata e cleptocrata que controla a política brasileira. Esse é o fato. Fato. E te liberar? Oi, fala. Não, estava sem som, agora a gente está te ouvindo. A gente liberta o Não, mas entrevistado antes aqui. de liberar, antes de liberar, eu queria te fazer uma pergunta. Na sua experiência com debates, qual foi a situação que você achou mais difícil, ou mais inusitada, ou uma coisa que você falou assim, meu Deus, como isso foi acontecer, assim, que te chamou mais atenção, que te deixou mais indignado, ou mais difícil? Qual a situação, em qual debate você acha que teve assim algo que você não esperava, que não estava preparado? O momento que eu tive, só para você ver como a ideia de você estar numa democracia tem premissa, que a gente está abandonando. A premissa é a lhaneza, é a civilidade, é o comportamento, sabe, é o respeito à regra, o minuto do tempo, não sei o que e tal, porque você aprende que se você descumpre essas coisas, você paga um preço. Só que eu quero dizer, de novo, que as coisas estão tão gravemente se deteriorando no Brasil que esse tudo que está aí usa isto para demonstrar essa indisciplina, ser um grande pacto plutocrata, cleptocrata, ou seja, ladrões e barões, o povo só tendo direito de dizer amém para meia dúzia de candidatos que o sistema escolhe. A situação que veio na minha cabeça pela sua pergunta é que acabou gerando uma amizade. Foi eu ser acusado pelo Cabo Daciolo, num debate, de que eu era parte da Ursal, que era uma espécie de grande conchavo internacional, anti-Brasil e tal, não sei o que ele tinha ouvido falar e acreditava, eu percebi que ele acreditava legitimamente, mas o que eu fiz? Eu simplesmente não usei o minuto. Não, eu não sei o que é isso aí. Ele disse, sabe sim. Eu não sei não, meu amigo. E tal. Aí quando acabou assim, o meu tempo, a réplica, eu disse, a democracia tem desses preços, a gente tem que fazer e tal. E pronto, acabei indo lá, dizendo, meu irmão, deixa eu te explicar, isso aí foi uma brincadeira de uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, isso não existe não. E não sei, hoje virou um queridíssimo amigo meu. O Alckmin era meu adversário, nós trocamos farpas duríssimas e tal. O que está dizendo? Não, a minha assessoria está lembrando aqui, mas aí não é só meu testemunho desse comportamento minha da imprensa. assessoria, Gisele. Eu estava no meu camarim, quer dizer, chegando no camarim na Globo, às 21 ou 22 horas, porque o debate é lá não sei que hora da noite, para o povão que trabalha não assistir. Isso tudo é de propósito. E aí o que acontece? Parabéns vocês que fizeram mais cedo ontem, não é? Então, mas assim, o da Globo é isso, é lá na meia-noite, 1h da manhã. Quando eu cheguei, tinha simplesmente, fora do expediente, um oficial de justiça sentado dentro para me fazer uma notificação por dano moral de uma ação do Dória. Ou seja, um cara dentro do meu camarim para me enervar na entrada do coisa. Isso foi a mais. Agora estou me lembrando também a minha mas só me lembrei do Cabo Daciolo. Agora, de jogo, acontece toda hora. Olha, isso em futebol acontece, o cara passa a mão na bunda do outro sem o cara ver e tal. Isso em debate acontece demais também. E este cidadão, vocês estão reparando que eu não mencionei o nome debate dele passa a mão na bunda do esse cidadão Ciro, vai fazer isto. Se você não isto faz parte do processo dele e ficar querendo julgá-lo com a mira da democracia, dos bons costumes e da civilidade, ele vai se eleger no primeiro turno. Isso, Ciro. Porque eu sei que não vai acontecer. É isso aí. Quero agradecer muitíssimo a participação aqui de Ciro Gomes, que a gente tem a alegria de tê-lo também colunista do My News Invest. Fica gentilmente nos dar aqui. Muita democracia, mano. Obrigado. Muito bom, muito obrigado. Obrigado. Alguns achados bom, naquela brincadeira do Pablo Marçal. Foi bom, hein? Quer dizer, então, que andam passando a mão na sua bunda no debate, Ciro? Que conversa é essa aí? Papo estranho isso aí, hein? Quem foi que passou lá no debate, passou a mão na